Bom poder nos reunirmos enquanto igreja para buscar a face do nosso Deus, atendendo ao seu convite, à sua convocação, para que nós paremos a nossa vida e dediquemos um dia exclusivo a Ele, para gozar da sua comunhão, para estar na sua presença, para nos reunirmos como igreja, ouvir a sua palavra, a instrução dela e tirar um dia de descanso das nossas atividades para estar em comunhão com Deus de forma exclusiva e intensa. Coisa que nós não podemos fazer nos dias da semana, porque apesar de buscarmos a Deus e de termos comunhão com Ele, precisamos nos dedicar às nossas tarefas, às atividades do trabalho, dos estudos e etc. Mas um dia Ele separou para que a gente possa estar na sua presença como igreja, momentos assim, da gente cultuar o seu nome, experimentar um pouquinho daquilo que vai ser na nossa glória na eternidade com o Senhor, né? Antever um pouco esse gozo dos céus. E chegamos diante dele e exaltamos o seu nome, lemos a sua palavra, nos confrontamos com a sua santidade, com a sua beleza, com a sua soberania, esse Deus tremendo, Criador do universo, Criador da nossa vida. A Ele também nós dedicamos as nossas orações, porque sabemos que diante da sua santidade fica evidente a nossa pecaminosidade e somos indignos de estar na presença dele. Por isso, nós recorremos a Ele com sinceridade de coração, admitindo e confessando a Ele os nossos pecados e culpas, confiados nos méritos de Cristo e na sua cruz, no sangue derramado naquela cruz. Sangue esse que é suficiente para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eis a razão de estarmos aqui. Se não fosse isso, nenhum de nós teríamos como estar aqui na presença desse Deus Santo. Mas por causa de Cristo, nós somos acolhidos na sua presença. E podemos então, com os nossos pecados perdoados, com a nossa mente livre da culpa e da acusação, a gente pode abrir a nossa boca e o nosso coração e cantar louvores a Ele. Agradecê-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, pela sua bondade, pela sua misericórdia. E também, como parte do culto, nós dedicamos a Ele as nossas vidas, os nossos bens, os nossos dízimos, as nossas ofertas. É isso que a Bíblia nos orienta que deve ser o culto. E quando Deus se agrada desse culto que a Ele é prestado, que a Ele é devido, Ele fala ao coração do seu povo. E nós separamos esse momento exatamente para lermos a palavra de Deus e expor essa palavra para que Deus use de graça e misericórdia e aplique essa palavra ao nosso coração. Nessa noite, nós estamos reunidos aqui também enquanto presbitério. O presbitério é o organismo na igreja presbiteriana que supervisiona o trabalho das igrejas, a ele jurisdicionada, e o trabalho dos pastores que fazem parte dessas igrejas. Todos nós, pastores e igrejas, nós prestamos contas das nossas atividades, do nosso desenrolar, do cumprimento da missão, de pregar o Evangelho, de edificar vidas, de educar pessoas no trabalho de Deus. E o presbitério está aqui reunido, uma comissão do presbitério, fazendo parte dela a minha pessoa como relator dessa comissão, que vai hoje ter o privilégio de ordenar mais um ministro, mais um pastor ao ministério sagrado, né? Está aqui presente o reverendo Josimar Gonzaga, o nosso secretário executivo do presbitério, o reverendo Fúvio também, do nosso concílio, fazendo parte da comissão, o presbítero, né? Já reverendo, ó, coisa boa. Jamin, que é dessa igreja e também membro do presbitério, e o nosso presbítero aqui, Valdeclides, lá do Vasco, também faz parte da comissão, e é um grande prazer receber esses irmãos, juntamente com os demais colegas e pastores e presbíteros que estão aqui presentes nessa noite. Que Deus possa usar de graça nos nossos corações e nos falar. O licenciado obreiro de nossa casa, Jaidson, ele essa noite está sendo o alvo dessa ordenação. Já foi examinado pelo presbitério nesse mês de dezembro
e depois de um período, né, probatório de licenciatura, ele foi aprovado de forma satisfatória e nessa noite ele será ordenado ministro do Evangelho. Eu gostaria então de convidá-los a abrir a palavra de Deus na Epístola Apostólica de Paulo a Tito, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo escreve esta epístola com a sua autoridade apostólica, orientando a Tito, obreiro, cooperador juntamente com ele, para organizar uma igreja recém-surgida na ilha de Creta. A gente fala uma igreja, mas são várias igrejas espalhadas pela ilha, né? Várias cidades. E esse texto nos traz orientações precisas de como se deve formar um ministro, um líder, um pastor, para cuidar da igreja de Deus. Então eu gostaria de convidá-los a tentar comigo a leitura do texto do capítulo 1 de Tito, do verso 5 em diante, até o verso 16. Diz assim a palavra de Deus: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vamos orar a Deus, nos colocar diante do nosso amado Redentor. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesse lugar, diante do Senhor, da Tua presença. Nós abrimos a Tua palavra e já a ouvimos, Senhor, falando das Tuas grandezas, de quem Tu és, um Deus soberano, um Deus tremendo, santo, cheio de glória e majestade, que nos convida a nós, pecadores, a estar na sua presença. Nós te agradecemos pelo caminho que o Senhor nos abriu em Cristo Jesus, naquela cruz, quando pagaste o preço da nossa culpa, derramando sobre o teu Filho o juízo que era sobre nós. E nós queremos chegar diante do Senhor para agradecer por isso, confessar ao Senhor os nossos pecados e culpas, admiti-los ao Senhor Deus e buscar do Senhor o perdão para as nossas vidas. Que o sangue do Teu Filho nos cubra dos nossos pecados, cubra as nossas obras mortas, ó Senhor Deus, alivia a nossa consciência, para que possamos chegar diante do Senhor com um verdadeiro louvor, que as palavras dos nossos lábios e as motivações do nosso coração
sejam agradáveis à tua presença, Deus. Nós te louvamos por isso, por esse privilégio que o Senhor nos concede, de estarmos aqui diante do Senhor, reunidos como igreja, para buscar o teu nome, para agradecer pela salvação que o Senhor nos proporcionou em Cristo Jesus. Já dedicamos ao Senhor as nossas vidas, os nossos bens, como expressão da nossa gratidão, do nosso reconhecimento do que aquilo que temos provém da tua boa mão. Tu és um Deus fiel, que apesar de nós, ó Senhor Deus, tem cuidado da nossa vida e providenciado o necessário para vivermos dignamente. Louvado seja o teu nome por isso. E agora, Senhor, quando nós abrimos a tua palavra, pedimos em nome de Jesus que fale ao nosso coração, que o teu Espírito Santo nos assista nesse momento, Senhor, que ele aplique essa palavra às nossas vidas, vem nos formar como pessoas, como discípulos de Jesus, vem nos fortalecer e nos formar como igreja, para que possamos nos envolver cada vez mais com a missão do Senhor, de redimir pecadores perdidos. Usa-nos, ó Senhor Deus, para a tua honra e glória, habilita-nos, prepara-nos e ajuda-nos, ó Senhor Deus, a viver como uma comunidade local para a tua honra e glória. É o que nós te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Então, como falei para vocês, está aqui nessa noite o presbitério com esse fim de ordenar uma pessoa que reconhecemos a sua vocação para o ministério. E esse texto é muito valioso porque ele traz orientações claras de como deveria ser feito isso, pela instrução da palavra de Deus. O que acontece aqui que provoca essa carta de Paulo a Tito, é que anteriormente, quando o apóstolo Paulo se livrou da primeira prisão, que era uma prisão domiciliar em Roma, né? Alguns estudiosos atribuem esse momento àquele incêndio de Roma e uma fuga facilitada do apóstolo Paulo pelos da casa de César, inclusive porque sabia das intenções do imperador de acusar Paulo e o cristianismo daquela barbárie do incêndio da cidade, e eles fogem, pegam um navio e supostamente pegam um navio da Itália, de Roma, até a ilha de Creta, que está um pouco abaixo, no sul do Mediterrâneo. E enquanto estavam na ilha de Creta, alguns constroem ou reconstroem essa história, esperando a outra embarcação para ir o mais longe possível da Itália, sair daquela pressão e daquele burburinho, lhes é dado a oportunidade de pregar, de anunciar o Evangelho de Cristo. E saem pela ilha, pregando de cidade em cidade, enquanto esperam essa embarcação, e pessoas se entregam a Cristo, são alcançadas pelo Evangelho da graça, né? Mas agora chega a hora de Paulo seguir viagem, e a igreja era uma igreja incipiente, nova, e ele deixa Tito ali responsável por organizar as coisas, por estabelecer essas igrejas, para treinar lideranças, presbíteros, pastores, para cuidar da igreja recém-formada. Parece não ter sido uma igreja planejada, como outras igrejas, a partir de Antioquia, que planejou alcançar a Galácia, né? Que planejou depois da Galácia, na segunda viagem missionária, alcançar a Ásia Menor, impedidas pelo Espírito Santo, alcançaram a Macedônia e a Acaia, né? Depois voltaram e estabeleceram a igreja lá na Ásia. Então, todas essas ações a gente vê que havia um planejamento da igreja em Antioquia para plantar igrejas no mundo romano, que era o mundo conhecido, que era o mundo civilizado, e a gente ainda vê Paulo escrever uma carta aos romanos, né, na intenção de conhecer aquela igreja que ele não plantou, que ele não fundou, mas que ele queria conhecer aquela igreja e por ela ser enviado para a Espanha, né, que seria então os confins da terra de então. Né. Então nós percebemos que a igreja no Novo Testamento, ela foi uma igreja que, seguindo o exemplo do Deus que ela servia, um Deus que planeja, um Deus que executa e um Deus que avalia. Né? Uma igreja que precisa ser organizada, que precisa pensar as suas ações para cumprir a missão que o Senhor lhe tem chamado a participar,
que é a missão de Deus de redimir pecadores, de salvar gente perdida, né? Então a igreja, que é o resultado disso, ela se junta para cooperar e completar a missão que o Senhor lhe tem chamado a fazer. Mas Creta parece que não passou por isso. A igreja ali surgida, ali fundada em Creta, foi, podemos dizer, acidental, né? E agora, Paulo, tendo que seguir viagem, deixa Tito com a responsabilidade de organizar as coisas. É isso que diz o verso 5, né? Quando ele, de algum lugar, escreve a carta a Tito para dar as orientações por escrito que ele já tinha dado oral e verbalmente e pessoalmente a Tito quando deixou ali. Então essa carta chega a Tito, juntamente com a primeira carta de Paulo a Timóteo, que deixou Timóteo em Éfeso, na Ásia, para também resolver alguns problemas surgidos na igreja de Éfeso e na igreja ali na Ásia. O verso 5 diz: por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme eu te havia prescrito, né? Ou eu te prescrevi. Então, Paulo escreve esse documento, essa carta, que vai se tornar parte do texto sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, que nos serve também até hoje de orientação de como devemos proceder para formar ministros, para formar pastores, para treinar liderança, para cuidar da igreja de Deus. Duas coisas, então, foi o objetivo de Paulo a ter deixado Tito ali, para que ele organizasse as coisas restantes de uma igreja recém-surgida, e para que ele treinasse liderança, preparasse pessoas para conduzir, para pastorear, para instruir e para formar a igreja de Deus. Deus usou então aquela situação de incerteza, de espera, né, para fazer surgir essa nova igreja na ilha de Creta, em cada cidade, conforme ele aqui mesmo estabelece, não é? No verso 5, eu te deixei aí para que você organizasse as coisas restantes e que você, de cidade em cidade, constituísse presbíteros conforme eu te prescrevi. Então, eram várias igrejas, não era uma igreja só. Eram várias igrejas espalhadas pela ilha e a responsabilidade do pastor Tito era formar liderança para deixar em cada uma dessas cidades gente que pudesse conduzir, pastorear e instruir a igreja de Deus. Então, desde aquela época, essa é a responsabilidade. Pastores formam pastores. Treina gente para cuidar da igreja de Deus, né? E é isso que o nosso presbitério aqui está fazendo. Vem acompanhando, vem dando formação, vem tutelando a vida de um candidato ao sagrado ministério, testando a sua vocação e, uma vez convencido disso, de que ele é alguém de fato vocacionado por Deus, o estabelecer como um pastor e colocá-lo na responsabilidade de cuidar da igreja do Senhor. Paulo agora escreve essa carta e dando prescrições para a formação e treinamento de um pastor. Quais são as prescrições que ele dá à igreja, né? Quais as orientações para a formação de um ministro? Eles precisam ser treinados para se tornarem líderes irrepreensíveis. É isso que diz o verso 6. Eu havia te prescrito e agora escrevo para você, para que você organize as coisas na igreja recém-surgida e que você constitua de cidade em cidade presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível. Essa é a prescrição, né? Alguém que seja não passível de repreensões. O que isso significa, né? Não significa que sejam ou se tornem pessoas perfeitas, porque isso não existe, né? Todos nós somos pecadores e a partir daqui de nós, pastores, não há entre nós ninguém que seja modelo de espiritualidade ou de vida para ninguém, no que tange a não sermos pessoas que não tenhamos pecados ou defeitos. Temos sim, somos imperfeitos, somos pecadores,
Mas a nossa conduta e a nossa vida não pode ser marcada por alguma coisa que nos torne irrepreensíveis, ou alguma atitude ou conduta ou pecado grave a ponto de desacreditar a mensagem que nós anunciamos e pregamos. Então, Tito, é necessário que você constitua e treine pessoas que sejam ou se tornem irrepreensíveis. Não significa, repito, que sejam pessoas perfeitas, porque não há ninguém perfeito. Ninguém traz essas características que vão ser descritas aqui adiante em si. Ninguém nasce irrepreensível. Nós nascemos pecadores, diz a palavra de Deus. Nós carregamos dentro de nós uma natureza corrompida e caída, inclinada para o pecado. E essa é a grande luta de alguém que foi regenerado por Deus e justificado pelo sangue de Jesus. Fazer morrer essa natureza que habita dentro de si. Então é necessário que você treine pessoas, que você prepare pessoas, que você forme pessoas que sirvam de estímulo para a igreja, que conduzam a igreja. É necessário que aqueles que são chamados para o pastoreio da igreja de Deus se deixem moldar pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Então, alguém maleável, alguém submisso, alguém sujeito a ser treinado em diversas áreas da sua vida, e aqui a gente vai ver agora em diante, né? Então, ser irrepreensível não significa ser uma pessoa perfeita, né? Ser irrepreensível significa ser uma pessoa disposta a aprender, disposta a ser moldado, disposto a ser treinado por Deus, pela palavra de Deus e pelo Espírito que Ele faz habitar, sujeito à autoridade de outros homens. Tito estava debaixo da autoridade de Paulo, e agora Paulo estabelece com a responsabilidade de colocar homens sob a sua autoridade para que ele treine e dê formação a essas pessoas. A pergunta que surge aqui é: em que áreas da vida esses homens devem se deixar moldar? Em que áreas da vida aqueles que foram vocacionados para o ministério do cuidado da igreja de Deus devem ser formados e treinados? Pelo menos eu vejo no texto 4 áreas que o apóstolo Paulo orienta Tito a treinar e a formar e a trabalhar na vida de alguém que ele percebe é separado por Deus ou tem potenciais para cuidar da igreja de Deus. A primeira delas, diz o verso 6, é na sua vida familiar. Ele precisa ser uma pessoa irrepreensível na sua vida familiar. E o que seria isso? Diz o verso 6, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então, ele precisa ser uma pessoa moldada, trabalhada, tratada, treinada, aperfeiçoada na sua vida familiar, né? Ele precisa ser marido de uma só mulher. Isso você tem que se reportar ao contexto helênico, onde a igreja chegou na ilha de Creta, né? Onde a vida moral das pessoas não era tão corretas da perspectiva cristã. Eles tinham um modelo de vida muito aberto e liberal, né? E, evidentemente, uma igreja que nasce num ambiente como esse, é provável que tenha pessoas que tenham mais de um relacionamento e que tenham se convertido ao Evangelho de Cristo Jesus. Então, pessoas assim, como é que faz? Como é que a gente trabalha? Como é que deve ser um líder? Ele precisa ser alguém que serve de estímulo, que serve de modelo, que serve de referência de alguma forma na sua relação familiar. Ser marido de uma só mulher, né? Isso aponta para a questão da fidelidade conjugal, de uma vida estável na família, de um bom relacionamento entre marido e mulher, porque infidelidades conjugais são resultados de uma vida familiar turbulenta, de uma relação entre homem e mulher turbulentas, insatisfatórias, né? Um homem que não cuida da mulher como Cristo cuida da igreja, uma mulher que não olha para o seu marido como uma referência de liderança
ou lhe é insubmissa, né? Então ele precisa pastorear o coração da sua família e da sua esposa. Ele precisa ser pastor da sua casa para poder ser pastor da igreja de Deus. Então, a primeira igreja que Deus confia a qualquer homem, e a gente diz aqui, todo homem é chamado a ser um pastor, um sacerdote, um líder da sua casa, um homem que instrui a sua família, um homem que pastoreia o coração da sua mulher e de seus filhos. Ele é pastor da sua casa, ele é sacerdote. Todo homem tem essa responsabilidade sobre si. Ele responderá diante de Deus sobre a sua família, né, de como a conduziu. E ele precisa ser exemplo e trabalhado nessa área da sua vida. E a gente sabe que não é uma área fácil, nós somos pecadores e as nossas relações são conflitantes por causa dos nossos interesses pecaminosos. Mas é necessário que alguém que vá cuidar da igreja de Deus, primeiro de tudo, cuide da sua casa. Consiga pastorear o coração da sua mulher. Se ele não consegue pastorear o coração de uma ovelha, como é que ele vai pastorear o coração da igreja de Deus, não é? Então ele precisa ser esse líder. Desenvolver com a sua esposa um bom relacionamento conjugal. Ser amigo, ser pastor, ser zeloso, ser sensível, ser cuidadoso. E com a vida dos seus filhos, diz lá o texto, não só marido de uma só mulher, mas que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, que não são insubordinados a Deus e a sua palavra, e evidentemente a autoridade dos seus pais. Enquanto Deus nos confiar filhos para formá-los, para cuidar deles, nós devemos orientá-los na palavra de Deus e ajudar os nossos filhos a temerem esse Deus e ser alguém na vida para servir ao propósito pelo qual eles foram criados e foram redimidos, viverem para a glória de Deus. Se requer isso, porque ele vai ser referência para as outras famílias da igreja. E, evidentemente, tem alguém suficiente para isso entre nós? Não. Alguém nasceu com essas habilidades por natureza? Não. Né? Se começa um casamento sabendo lidar com todas as nuances de uma relação entre um homem e uma mulher? Não. Mas precisa ser alguém que se deixe moldar, que se deixe orientar e que confie na orientação da palavra de Deus e a aplique à sua vida familiar. Então é necessário que ele seja irrepreensível na sua vida familiar. Mas também, continua o texto, é necessário que ele seja irrepreensível na sua vida pessoal, particular, no seu testemunho para com relação aos outros, como é que as outras pessoas o enxergam, o veem, né? Porque ele vai ser referência para as pessoas de alguma forma. Aliás, todos nós somos referência para as pessoas. Ou nos tornamos boas referências, pessoas que inspiram outras pessoas a serem e a viverem a vida cristã, ou somos uma referência ruim para as pessoas, mas nós somos referência para as pessoas. As pessoas nos observam o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa maneira de conduzir a nossa vida. Eles observam, eles leem a nossa particularidade. E é necessário, portanto, que se alguém, como diz Paulo a Timóteo, na carta que ele escreveu, aspira o episcopado, deseja o pastoreio e o cuidado da igreja de Deus, é necessário que ele seja irrepreensível na sua vida pessoal. E o que significa isso? Diz o verso 7, né? É indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Não pode ser caracterizado por uma pessoa arrogante, uma pessoa tendente à ira, uma pessoa não controlada que se embriaga, né? Não dado a vinho. A ideia aqui é essa, que ele não seja uma pessoa que perde o controle ou se embriague, porque o vinho era uma bebida comum para todas as pessoas e não caracterizava o que caracteriza o álcool no nosso país, né? As pessoas bebiam com equilíbrio. O vinho era parte da mesa e das suas refeições. O beber vinho não era problema, o embriagar-se sim. Então não pode ser uma pessoa que não tem controle sobre isso, que se embriaga, que seja dado à embriaguez ou ao vinho. Nem uma pessoa violenta, nem uma pessoa
cobiçosa de torpe ganância, uma pessoa materialista, mesquinha, gananciosa, né? Uma pessoa que tem um interesse, uma inclinação muito grande por dinheiro. Então, a pessoa precisa ser irrepreensível na sua vida pessoal, como testemunho para outras pessoas, considerando todas essas coisas colocadas aqui pelo apóstolo Paulo. Mas ela precisa também ser uma pessoa irrepreensível na sua vida relacional. Diz o verso 8, que antes dessas coisas ele deve ser uma pessoa hospitaleira, né? Uma pessoa receptiva. Ser hospitaleiro é quando as pessoas se sentem bem na sua presença. Quando você é uma pessoa que acolhe as outras pessoas. Uma pessoa hospitaleira, amigo do bem, sóbria, justa, piedosa, que tenha domínio de si, né? É isso que o texto nos diz a respeito da sua vida relacional com o seu próximo. Uma pessoa amigável, receptiva, pessoa do bem, né? Não tem isso, né? Pessoa, fulano é um cara do bem, né? Então é uma pessoa que inspira isso nas pessoas, né? Que as pessoas se sentem bem estimuladas pela sua conduta e comportamento. Uma pessoa justa em seus negócios, uma pessoa que demonstre controle nos momentos de conflitos com outras pessoas. Isso é uma pessoa que sabe se relacionar e serve de referência e de estímulo a outros. Então, ser irrepreensível significa que essa pessoa precisa ser moldada, treinada e disposta a aprender e a crescer na sua vida familiar, na sua vida pessoal, na sua vida relacional. E, em quarto, na sua vida de lidar com a palavra de Deus. Em seu ensino e pregação, deve ser uma pessoa também irrepreensível. Nos diz o verso 9, apegado à palavra, né, que é segundo a doutrina, de modo que ele tenha capacidade, poder, tanto para exortar, aconselhar, orientar pelo reto ensino, como para convencer aqueles que contradizem essa palavra ou que contradizem o seu ensino fiel da palavra de Deus, né? Então, a pessoa precisa ser ou demonstrar apego à palavra, amor à palavra, zelo para com a palavra de Deus. Uma pessoa fiel em lidar com ela, em interpretá-la, em instruir, em ensinar, em pregar essa palavra, que é, conforme diz o apóstolo aqui, segundo a boa doutrina, a fim de exortar pelo reto ensino, a fim de convencer os que contradizem a palavra de Deus. Então, a formação de um ministro, a formação de um líder, a formação de um presbítero, a formação de um pastor, passa por esses caminhos. Quem deseja cuidar da igreja de Deus, precisa estar disposto a submeter-se a essa formação e essa orientação, porque nenhum de nós traz isso por natureza. Todos nós temos deficiências nessas áreas da nossa vida, quer seja a nossa vida familiar, quer seja a nossa vida pessoal, quer seja as nossas relações, quer seja o lidar com a palavra de Deus. Eu me lembro do reverendo Francisco Leonardo lá no seminário, eu, um jovem muito zeloso, querendo me dedicar a vida ao ministério pastoral, depois de lutar com Deus quase um ano, resistindo a isso, e ser convencido por Deus de fato entregar a minha vida e me render àquilo que me incomodava enquanto a vocação. Aí lá vai eu para o seminário, e quando eu estou no seminário, o reverendo Francisco, na sala de aula, começa a dizer, olha, vocês aprendam uma coisa logo de cara, vocês são tudo uns hereges, né? E eu ficava olhando para aquilo ali, ficava chateado lá dentro de mim, né? Porque eu dizia, eu não sou herege não, eu sou um cara que ama a palavra de Deus, sou zeloso. Mas com o tempo eu entendi o que ele queria nos ensinar. Que de nós mesmos há uma inclinação para o erro, para interpretar mal ou equivocadamente a palavra de acordo com a nossa própria racionalidade. Que a gente precisa aprender a deixar que a palavra forme os nossos conceitos e os nossos valores. Que a gente não vá para a palavra com os nossos pré-conceitos
preconceitos ou pré-compreensões dela. Que é necessário que a gente se desnude dos nossos conceitos e deixe que a Bíblia fale o que ela precisa nos ensinar. Então, todos nós precisamos nos submeter a essa formação. E todos nós, pastores, se quisermos ser úteis à Igreja de Deus, sadios à Igreja de Deus, precisamos primeiro ser moldados, ser sadios em nós mesmos. E para isso a gente se submete à orientação de pastores mais experientes. Por isso a gente se submete à formação teológica, para a gente corrigir nossas tendências erradas ou heréticas. Por isso que a gente precisa ir para uma formação num seminário, para que a gente receba boa instrução, para que a gente seja sadio na palavra, sadio na teologia, para que a gente não cause mal à Igreja de Deus. Porque nós não fomos chamados a estabelecer uma igreja que seja nossa, mas a cuidar da igreja que tem dono, como foi pregado hoje pela manhã aqui. A igreja é de Cristo, foi Ele quem morreu por ela, quem comprou a igreja naquela cruz pelo seu sacrifício e sangue, e nós fomos chamados para servi-lo e cuidar da igreja dele como amigo do noivo, preparando essa igreja para o encontro do Senhor. E nós não somos capazes para isso, e precisamos nos submeter a essa formação. E não é uma formação que acabou, né? Jadson teve uma história de 11 anos de formação, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E acabou aqui? Não. Ele continua um cabo tendente ao erro, como eu, e como todos nós. E nós precisamos nos submeter. É por isso que nós nos submetemos à supervisão de um concílio, para nos corrigir caso a gente se desvie. Se desvie na palavra, se desvie na moral, se desvie nas nossas relações, nós precisamos estar submissos a um concílio de pastores que nos supervisionem, por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, isso é muito importante e necessário. Uma boa formação. E Paulo está dizendo, Tito, eu coloco sobre você a responsabilidade de você formar líderes, conforme eu te prescrevi. Pessoas que sejam irrepreensíveis, ou que se deixem tratar, trabalhar e formar na sua vida familiar, na sua vida pessoal, na sua vida relacional com os outros, na sua vida de ensino e de firmeza doutrinária e teológica e bíblica, para que essas pessoas sejam sadias na fé. Por que que isso é necessário? E aí o texto nos leva ao terceiro ponto, que vai do verso 10 em diante, né? Porque é necessário que se formem pastores com esse perfil, né? É indispensável isso, porque o que está em jogo é a igreja de Deus, a noiva de Cristo. O verso 10 em diante diz, por que você deve formar homens assim? Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É necessário fazê-los calar. É preciso silenciar esses homens que estão pervertendo casas inteiras. Casas aqui significa casas e igrejas, porque as igrejas não funcionavam como nós funcionamos em templos assim. A igreja não tinha essa liberdade, era uma igreja proibida, perseguida, uma religião não permitida pelo império. E ela existia nas casas. E pessoas ou líderes estavam instruindo essa igreja no caminho errado, pervertendo a fé de casas e igrejas inteiras. Uma igreja recém-formada, já havia heresia incomodando a igreja. Tito, é preciso silenciar esses homens. E como é que silencia esses homens? É na tapa? Não, né? É formando líderes sadios na palavra, sadios na sua vida pessoal, sadios na sua relação com os outros, sadios na sua vida familiar. Essas pessoas vão ter a autoridade devida para saber convencer aqueles que contradizem a verdade de Deus. O silêncio é quando se expõe a palavra com fidelidade. O silêncio é quando se ensina a igreja a identificar heresias e erros.
Uma igreja bem formada, bem pastoreada, bem doutrinada, vai detectar fácil um herege, um erro, um falso profeta. É por isso que você precisa investir na formação de líderes, de presbíteros, conforme eu te prescrevi, para calar esses homens enganadores que estão pervertendo a igreja de Deus. Igreja essa que o Senhor comprou com o seu sangue e que nos confiou o cuidado dela, até que Ele volte. É preciso fazê-los calar, porque eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por ganância, por torpe ganância, querendo vantagem, querendo usar a igreja e o ministério para ganho e lucro pessoal, quer seja material ou financeiro, quer seja por vaidade de status. Também por causa do nome que está em jogo. O verso 7 nos diz que porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Nós representamos Deus. Nós somos dispenseiros de Deus. Por causa do nome de Deus, por causa do Evangelho de Cristo Jesus, é preciso que haja pastores bem formados e sadios em todas as áreas da sua vida, para silenciar os falsos líderes, os falsos profetas, os falsos mestres que penetram na igreja com o fim de perverter a igreja. A igreja, desde o começo, está debaixo de ameaça. Não é de hoje que se tem falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, sempre houve. Essa é uma ameaça constante, o inimigo planta pessoas de uma vida espiritual não saudável, motivada por vaidade, por ganância, por arrogância. Gente que está no ministério com motivação equivocada, por vantagem ou lucro pessoal, quer seja de honra, quer seja de finanças. É preciso formar pessoas saudáveis para que a igreja tenha referência de pessoas que amam a Deus e que conduz ela pela verdade de Deus. Por causa da existência de muitos falsos mestres ensinando o que não devem, eles estão pervertendo a igreja de Deus. É necessário, Tito, que você se esforce e que você forme gente saudável e bem preparada. Quando nos deparamos com essas orientações, com essas prescrições da palavra de Deus, talvez a primeira coisa que vem à nossa mente aqui enquanto pastores é e eu, né? E nós, né? Nós estamos prontos para cuidar da igreja de Deus? Presbíteros, pastores aqui presentes, somos esses homens sadios na vida familiar, sadios na nossa vida particular e pessoal, quando ninguém nos vê, quando estamos sós com a gente próprio mesmo. Somos pessoas sadias na nossa relação com o nosso próximo. As pessoas lá do meu prédio onde eu moro, como eles me veem. O gerente do meu banco, como é que ele me vê? A financeira que eu fiz aquele empréstimo para comprar a casa ou o carro, como é que ela me vê? Como é que o comércio me vê, o SPC me vê? Como é que o professor lá na faculdade lhe vê? Como é que as pessoas nos veem? Estamos prontos? E eu digo, se algum de nós disser que sim, ou não se conhece, ou está enganando a si mesmo, ou tentando enganar os outros. Todos nós precisamos nos chegar diante do Senhor e pedir a Ele que tenha compaixão e misericórdia das nossas vidas. Todos nós precisamos nos submeter dia a dia a essa formação. Todos nós precisamos de graça de Deus para podermos não ser
prejuízo para a igreja que Ele comprou com o próprio sangue. E sobre nós, pastores, sobre você, Jedson, vai pesar a partir de hoje uma maior responsabilidade ainda, não apenas como um cristão, mas como um ministro do Evangelho, né? Que vai ser alvo, né, de muitos ataques, porque o diabo sabe, se derrubar um de nós aqui, o estrago que ele consegue fazer é muito maior na vida das pessoas. E por isso precisamos nos colocar diante de Deus com temor e tremor, cuidando para que a nossa vida, o nosso comportamento e as nossas decisões não venham de alguma forma sujar o bom nome do Evangelho e trazer dano à igreja de Cristo que Ele comprou com o próprio sangue. E nós não somos suficientes para isso. Nós precisamos da graça e misericórdia de Deus. E precisamos da oração da igreja, né? Nos sustentando os seus pastores, para que eles não venham, de alguma forma, a causar nenhum escândalo ao nome de Cristo e do Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame sobre nós sua graça, seu favor. E eu aplico também para vocês, igreja, para você crente, essa exigência de termos uma vida sadia e irrepreensível, não é tão somente para pastores, é para todo crente. Para pastor, muito mais ainda. Se esse padrão é exigido de cada um de nós, porque o mundo olha para a gente, né? E o mundo pode considerar aquilo que nós anunciamos e pregamos dependendo da vida da gente. Porque a nossa vida, diz a palavra, é o bom perfume de Cristo Jesus. Se esse perfume não cheira bem, as pessoas não vão nem dar ouvido ao que você tem para falar para eles. Mas se a sua vida cheira bem, se a sua vida de fato causa alguma diferença no meio que você se encontra, evidentemente as pessoas vão querer ouvir o que você tem para dizer. Se isso é verdade para o crente comum, para um líder que tem a responsabilidade de conduzir a igreja, muito mais. E aí é isso que Paulo está estabelecendo. Tito, seja zeloso, tenha cuidado na formação dos líderes da igreja, para que eles sejam pessoas irrepreensíveis. Para que não haja nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, como diz Paulo aos Coríntios, para que o ministério não seja censurado. Que Deus nos abençoe, que Deus se compadeça das nossas vidas, que Deus nos sustente, que Deus nos dê a graça necessária para que nós não sejamos motivo de escândalo ao Evangelho de Cristo Jesus, mas motivo de estímulo para a vida daqueles que se relacionam conosco. Que Deus nos abençoe. Vamos orar a Deus nesse momento agora, colocar nossa vida diante do Senhor. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos à Tua presença nesse momento agora e clamamos ao Senhor por Tua compaixão e misericórdia sobre as nossas vidas. Tanto a nós, cristãos, discípulos de Jesus, que entregamos a nossa vida a Ele e vivemos a nossa vida para agradá-lo e para ser um instrumento onde o Senhor nos coloca de testemunho do Evangelho da Graça, como para os presbíteros, pessoas que foram reconhecidas pela igreja pelo seu chamado de cuidar da igreja de Deus, de pastorear a igreja de Deus, de auxiliar os pastores nesse cuidado, como também oficiais, diáconos, que foram separados pelo Senhor para cuidar do bem-estar da igreja, do relacionamento dos irmãos, do socorro aos necessitados, das obras de caridade, Senhor Deus, ao Teu povo, e principalmente a nós, pastores, que temos a responsabilidade de instruir a Tua igreja na palavra da verdade. Ó Senhor Deus, nos dê um espírito quebrantado, sujeito a essa palavra, que tem responsabilidade para expor com clareza e com fidelidade aquilo que o Senhor nos revelou. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, para que nós não venhamos a perverter a fé da igreja, ensinando alguma coisa que não devamos ensinar, que seja fruto da nossa própria mente ou cabeça.
Mas nos ensine, Senhor Deus, a expor a Tua palavra com simplicidade, com aplicações práticas, com seriedade devida a ela e com fidelidade ao que ela diz. Que nós não corramos o risco de querer acrescer ou enfeitar aquilo que já é suficiente por si só. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, nesse ministério. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a cuidar da igreja do Senhor, do qual foi comprada por um preço valioso a Tua vida, Jesus. Nos ensine, de fato, que Tu és o pastor da igreja e que a nossa missão não é acender luzes sobre nosso ministério ou vida, mas é cuidar da Tua igreja e torná-la saudável e torná-la apaixonada a cada dia por Ti, Jesus. Para quando o Senhor voltar, nós podermos ter a consciência tranquila que fizemos aquilo que o Senhor nos tem confiado, com zelo, com dedicação e fidelidade. Seja conosco, tenha misericórdia de nós, e nesse momento agora, enquanto concílio, nós vamos estender as mãos, ordenando mais um ministro ao Evangelho. Que a Tua graça seja sobre a vida de Jaidson, Senhor Deus, dando a ele o poder necessário, o espírito quebrantado e humildade necessária para cuidar da igreja do Senhor e desenvolver o ministério que o Senhor tem chamado a fazê-lo. Dá-nos a Tua graça, é o que nós Te pedimos, ó Senhor Deus, em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.